Olá, sejam bem-vindos a mais um Pílulas de Aprendizagem, Descomplicando Conceitos. Eu convido vocês hoje a refletirem um pouco e a descomplicarem junto comigo, professora Ana Paula, o conceito de ideologia, que eu tenho certeza que vocês já se depararam ao longo da vida, ao longo dos estudos. E eu convido vocês a pensarem depois desse vídeo se todas as vezes que vocês ouviram falar sobre esse conceito, se a pessoa que o pronunciou utilizou de forma correta ou não. Vocês podem inclusive deixar a participação de vocês lá na sala do café, onde esse vídeo vai estar postado, para me dizer se às vezes que vocês ouviram falar sobre ideologia, essa palavra, esse conceito estava sendo usado de uma forma correta ou equivocadamente. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse termo, esse conceito tão importante para a pedagogia, para a educação, para a área da história também. Nós podemos, pessoal, definir ideologia de forma um pouco mais geral, comumente é conhecida como um sistema, então, de crenças, um sistema de ideias, ok? Na verdade, ideologia, pessoal, são as formas que as pessoas têm de compreender o mundo, mas também, importante, não só de compreender o mundo, mas de se posicionar nele, ok? Mas essa definição, ela não é única. Nós temos outras definições de ideologia. Algumas definições, inclusive, acreditam que a ideologia atrapalha a nossa forma de enxergar a realidade, de enxergar o mundo, que ela pode, talvez, a nossa ideia, as nossas crenças podem nos atrapalhar para enxergar essa realidade. De toda forma, pessoal, o que nós temos que ter em mente? Toda sociedade possui crenças, valores, e a ideologia faz parte desses sistemas de crenças e valores. Por isso, nós não podemos definir uma ideologia como verdadeira e todas as outras como erradas, porque isso pode variar de sociedade para sociedade, de pessoa para pessoa, e até mesmo, por exemplo, nós temos várias etnias, vários grupos profissionais. Cada um desses grupos podem desenvolver ideologias particulares. Então, primeiramente, já sabemos, não é correto classificar uma ideologia como sendo a verdadeira e as outras como falsas. Por quê? Porque nós estamos falando de ideias e de crenças que fazem parte de um sistema de valores que existe em cada sociedade e que podem variar dentro de sociedade para sociedade ou até mesmo dentro da mesma sociedade, de acordo com pensamentos, características e crenças que são individuais, particulares de alguns grupos, inclusive, ok? Pessoal, a ideologia, esse termo ideologia, ele passou a ser discutido mais amplamente entre ali o final do século XVIII, mais especificamente no século XIX, junto com o que nós, na história, chamamos de doutrinas sociais do século XIX, que são aqueles ideais do que é liberalismo, marxismo, anarquismo, socialismo. Essas ideias, elas são intrínsecas, elas estão unidas. Então, ao passo que eu tenho esse desenvolvimento das doutrinas sociais do século XIX, eu terei também a ampliação dessa noção do conceito de ideologia. No decorrer desse século, eu disse para vocês que o marxismo, o socialismo é uma dessas doutrinas. Então, no século XIX, nós teremos esse conceito de ideologia assumindo, em alguns momentos, conotações pejorativas. O que isso quer dizer? Significados que não são bons. Porque, em especial, por exemplo, na obra marxista,
nós temos essa conotação pejorativa de ideologia. Porque para Karl Marx, que é, né, o pai, o escritor do marxismo, ele pensa da seguinte forma, que nós temos a classe dominante na sociedade e que essa classe dominante também domina a ideologia e se utiliza dessa ideologia para permanecer dominando e justificando a sua hegemonia, o seu domínio naquela sociedade. Então essa é uma das formas que ao longo da história esse conceito de ideologia vai adquirir de acordo com os olhos, a perspectiva da teoria pela qual ela está sendo observada. Também teremos, ao longo mais precisamente do século XX, alguns pontos positivos de ideologia sendo destacados. Então é importante estudarem, né, pensarem um pouco na hora de refletir e de falar sobre ideologia, tanto de concepções da história que foram negativas para esse termo, como também de concepções positivas, que transmitem ali um sistema de ideias derivado de particularidades das classes sociais ou de grupos, como eu disse para vocês. Grupos profissionais têm uma ideologia, nós podemos estabelecer ideologias diferentes, a exemplo, entre até mesmo homens e mulheres, e assim por diante, ok? Pessoal, para entender melhor, por exemplo, principalmente essa questão da conotação pejorativa, o que Marx quer dizer? Ele fala o seguinte, que na sociedade capitalista, então, eu tenho um grupo hegemônico que é a burguesia. Então, a ideologia dominante é a ideologia burguesa. Mas isso se aplica em outros momentos da história também. Por exemplo, quando eu tenho a nobreza como grupo dominante, a ideologia dominante é a ideologia aristocrática. Então, esses são só alguns exemplos para vocês entenderem que isso vai variar de acordo com o espaço e tempo. Então, o que o professor precisa saber para trabalhar corretamente esse termo? O professor precisa compreender todas essas concepções, ele precisa compreender as ligações do termo com as doutrinas sociais, as críticas estabelecidas pelos autores, tanto positivas quanto negativas, e, importante, as representações pelas quais as ideologias são postas para nós. Apenas dessa forma, nós estaremos utilizando o termo, o conceito de ideologia corretamente, tanto nos nossos estudos, quanto no nosso dia a dia como professores. Espero que vocês tenham entendido, se quiserem podem me encaminhar dúvidas também, ok? Até o nosso próximo conceito.